Então, nós vamos dar continuidade ao estudo de Apocalipse e relembramos que nós intitulamos esse estudo por aquilo que nós compreendemos que Apocalipse é a revelação divina da última etapa da história humana. Ou seja, Apocalipse revela para a sua igreja que estava clamando, que estava precisando de consolo, de uma palavra de esperança e até de exortação, tendo em vista as muitas tentações a que ela estava sendo sujeita. Então ela precisava de uma palavra que a ajudasse a continuar firme e caminhasse glorificando o nome do Senhor. Então o Senhor revela como seria esta última etapa da história humana, a última etapa da história da redenção. Porque desde então que o Senhor Jesus cumpriu a obra redentora, como nós veremos no próximo estudo, a partir do capítulo 12, ali Jesus inaugurou então um final da história humana. E o livro de Apocalipse vai revelar esse período inteiro. Há uma ênfase, como nós falamos, sobre o período que a igreja estava vivendo, porque a palavra de Deus, revelada por meio de Apocalipse, é uma palavra direta para aquela igreja que estava vivendo aqueles dias. Então, há uma ênfase sobre a questão da tribulação. Todavia, nós veremos com o andar da carruagem que não apenas a tribulação, mas também o restante do tempo que vai desde a primeira vinda, né, que é a encarnação do Verbo, quando Jesus veio e nasceu, até a volta dele. Então esse será todo o período que o livro de Apocalipse vai abordar. E nós estamos vendo passo a passo, nós estamos vendo como cada bloco revela aquilo que aconteceria e que boa parte disso, boa parte mesmo, na verdade já aconteceu. Nós veremos hoje as 7 trombetas. Nós vimos os 7 selos que começaram a ser abertos no capítulo 6 e vão até o capítulo 8, na verdade. Nós vamos ver a abertura do 7º selo, mas que tem o seu conteúdo fundamental, capítulos 6 e 7 de Apocalipse. E nós lemos o capítulo 8 de Apocalipse, mas antes de nós darmos sequência, só recapitular um pouquinho alguns tópicos que são importantes para nós. Recapitulando, a igreja que recebe o livro de Apocalipse, ela estava sofrendo perseguição. Nós vimos isso, por exemplo, quando no capítulo 1, versículo 9, diz, o próprio João que está escrevendo, ele diz que achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Por causa de quê? Um pouco antes ele diz, da tribulação. Nós encontramos ainda, no capítulo 2, versículo 13, um personagem, Antipas, que é chamado de minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto. Então, veja a perseguição. A igreja já estava passando por essas lutas. E a perseguição vinha de onde? A perseguição vinha dos judeus, em certa medida, porque os judeus acusavam os cristãos, delatavam os cristãos para os romanos. Na verdade, a gente vê isso desde Jesus. Os judeus não mataram Jesus, não mataram boa parte dos personagens, ainda que Estevão tenha sido morto por mão direta dos judeus, mas eles entregavam às autoridades, porque muitas vezes eles não tinham nenhuma razão para poder justificar a morte de algum personagem, como aconteceu com o Senhor Jesus. Nós temos também os falsos cristãos, que são os hereges, aqueles que estavam criando problemas, não só com heresias
ou seja, doutrinas falsas, mas com práticas que eram problemáticas, que estavam contaminando a igreja. A gente viu isso nas cartas que são dirigidas às 7 igrejas. Mas o principal inimigo da igreja naqueles dias, o principal, era sim, e isso é fácil de ser identificado, era o Império Romano. Os mártires da igreja ficaram conhecidíssimos. O período da história, que vai até 313, quando a igreja recebe uma liberdade para servir ao Senhor, até lá, os mártires marcaram história, fizeram história. E este era o principal inimigo, o Império Romano. E o Império Romano estava, então, perseguindo os cristãos. O Império Romano estava matando aqueles que não rejeitavam, não negavam a Cristo quando pressionados. Muitos morreram mesmo. E estava seduzindo também. Houve muita sedução da parte do Império, como nós já vimos na carta destinada à igreja de Laodiceia, que estava enriquecendo. Como é que uma igreja, num período de perseguição, está enriquecendo? É muito estranho isso, não é? No mínimo, as pessoas deveriam se perguntar, como é que eles conseguem se dar tão bem se nós estamos vivendo um período de perseguições? E então havia algum problema. Tanto havia problema que o Senhor Jesus só apresenta críticas a essa igreja e a ameaça também de ser, então, retirada de seu lugar se ela não se arrependesse de seus muitos pecados, de sua negligência, de sua infidelidade diante de Deus. Então, as 7 igrejas foram exortadas a serem fiéis diante das muitas lutas que estavam passando. Capítulo 2, capítulo 3. Por que nós enfatizamos o tempo inteiro isso? Porque é esta realidade da época, ou seja, o contexto histórico, que nos ajuda a compreender as palavras do livro. Ou seja, Apocalipse não foi escrito para um futuro em que a igreja daqueles dias não vivenciaria, mas para um futuro em que estava relacionado com o presente também, porque era uma sequência da realidade deles. Ou seja, eles estavam sofrendo a perseguição, o sofrimento, a tribulação iria aumentar, como é dito à igreja de Filadélfia, e então os cristãos recebem esta palavra para que sejam confortados na certeza de que Deus está na frente de tudo. Ele é o Senhor, Ele é o soberano, Ele está à frente de tudo. Nós vimos também no capítulo 4 e 5 que Deus revela a sua glória e sua soberania. E isso é de grande conforto para a igreja, porque a igreja, ela precisa lembrar que, apesar de tudo, apesar de ter um imperador arrogante, a ter pessoas que estão entrando nas casas, prendendo cristãos, jogando cristãos aos leões e fazendo todo tipo de barbaridade, apesar de parecer que ninguém está vendo isso, cadê o justo juiz? Cadê alguém que nos salve, que nos livre? Apesar de às vezes parecer, porque a igreja estava sendo entregue para que mostrasse fidelidade em dias difíceis, em dias maus, o capítulo 4 e 5 nos mostra que Deus estava no controle, sim. Não importava o que estava acontecendo, porque Deus nunca perde o controle. E apesar de ser difícil, Deus estava controlando tudo, de modo que Ele estava cumprindo o seu propósito, glorificando o seu nome na fidelidade de sua igreja. Nós vimos também que 7 selos são abertos. E quando esses 7 selos são abertos, acontece o seguinte: primeiro, um período de vitória dos inimigos da igreja, um período que nós vamos ver se repetir no capítulo 8, versículo 1, como nós mencionaremos, e é o cavalo branco. Depois aparece um momento de guerra, a guerra acaba com aquela tranquilidade dos inimigos da igreja. E por que isso é direcionado aos inimigos? Porque é isso que a igreja estava esperando. A igreja estava esperando: Senhor, o Senhor não vai fazer justiça? O Senhor não está vendo o que está acontecendo conosco? O Senhor não está vendo o sofrimento a que nos conduziram? O Senhor não está vendo a injustiça, a maldade, a perseguição, a perversidade? E
aquilo que Apocalipse vai revelando como uma série de juízos é exatamente uma resposta a este clamor da igreja, como nós vemos no quinto selo. Mas antes disso, o terceiro selo é aberto, o segundo é o cavalo vermelho, o terceiro um cavalo preto, então aparece a crise econômica, e nós mostramos que, assim como o período de paz, que é chamado de paz romana, e o período de guerras que começaram a surgir e aumentar no meio do Império Romano, não só porque era comum a guerra naquela época, mas o Império Romano começou a ter problemas com as guerras. E também a questão da crise econômica aconteceram nos primeiros séculos, e isso a gente pode averiguar com uma leitura da história do Império Romano. E em seguida uma série de mortes por várias razões, várias mesmo. Uma delas é a doença. E nós mencionamos, inclusive, as epidemias que aconteceram naquele período do Império Romano, do segundo, do terceiro século, e na verdade até o quarto século nós temos também, em 164, em 251, em 312, uma série de epidemias que mataram milhões de pessoas. A segunda epidemia de 251, que Cipriano conta, ele menciona 5.000 pessoas só em Roma morriam por dia. Então nós vimos isso daí, esses selos que foram abertos. O quinto é exatamente o clamor da igreja, nós vimos isso também, que pede por justiça, e nós veremos que isso vai se repetir no capítulo 8. Nós vimos também o sexto selo é aberto, que é o mais intenso, onde acontece o juízo, o castigo sobre aqueles inimigos que estavam perseguindo e maltratando a igreja. Deus mostra que distingue a igreja do mundo, né? Ela marca a igreja, ele sela a igreja, ele não junta a igreja com o mundo, ela não é tratada como se fosse igual. E a visão dos glorificados. Mas a visão dos glorificados, nós devemos observar que não é uma visão ainda do novo céu, nova terra, mas é a visão daqueles que foram fiéis a Deus. Ele diz que passaram pela grande tribulação. E aí é uma resposta para você que tem dúvida: será que a igreja passaria pela grande tribulação, ou passará? Porque muitos ainda pensam que vai acontecer a grande tribulação. Na verdade ela já passou. No capítulo 7, versículo 14, diz que os que passaram pela grande tribulação, então, têm a sua glória diante do Senhor. E essa grande tribulação, a gente entende que é exatamente aquele período dos primeiros 4 séculos em que a igreja foi absurdamente maltratada pelo Império Romano, que foi o arqui-inimigo da igreja daqueles dias. Então, nós chegamos no sétimo selo. O sétimo selo é aberto, fazendo uma transição para as trombetas. Um novo ciclo vai aparecer, repetindo ideias que já foram apresentadas, só que com uma série de detalhes novos. Por quê? Porque ênfases diferentes vão aparecer, focos diferentes vão aparecer, mas para tratar da mesma questão, que vai culminar com o capítulo 17 e o capítulo 18, que é exatamente a destruição da Babilônia, que é o arqui-inimigo da igreja daqueles dias. E aí o que acontece? Aberto o sétimo selo, capítulo 8, versículo de número 1, diz que o Cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Então, primeiro acontecimento da abertura do sétimo selo é o silêncio. Veja que com o que vai acontecer em seguida, que é a apresentação das orações dos santos, a gente entende melhor o que seria aquele silêncio. No nosso ver, esse silêncio é exatamente um paralelo do capítulo 6, versículo 2. Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. O que esses dois estão dizendo? A igreja está clamando. Vamos lembrar outra vez, versículo 9 do capítulo 6. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido
mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. O que eles estavam fazendo? Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Eles estão clamando, a igreja está clamando, desde o início, para que Deus a ajude diante daquilo que ela estava passando e sofrendo. O que acontece? Com o primeiro selo aberto, é dito que o cavalo sai vitorioso. Ou seja, não acontece nada com o inimigo. Ele segue seu caminho, e segue bem, por sinal. Parece que as coisas estão dando tudo certo para o inimigo da igreja. Ele simplesmente segue vitorioso. Quando vamos para o capítulo 8, diz que ao ser aberto o sétimo selo, que começa o ciclo outra vez, como nós vamos percebendo com a leitura, diz que há silêncio. Ou seja, ninguém faz nada. Mas a igreja está clamando, a igreja está orando, a igreja está pedindo misericórdia, mas há silêncio. Não há uma atitude, uma ação, uma reação. Parece que nada está acontecendo diante daquilo que a igreja estava sofrendo naqueles momentos. Percebe uma similaridade? Ou seja, assim como o inimigo estava vencendo, aqui no capítulo 8 ele diz que parece que Deus não está dando resposta à igreja. Mas não é bem isso. Vamos continuar. O texto continua dizendo que 7 anjos recebem 7 trombetas, versículo de número 2. 7 anjos recebem 7 trombetas. No versículo de número 3, capítulo 8, diz que um outro anjo, ele fica em pé junto ao altar com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, veja, muito incenso, olha a ênfase, para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. Veja, está orando a igreja está clamando, a igreja está pedindo misericórdia, a igreja está pedindo socorro. Só que no primeiro momento parece que não está acontecendo nada. É aquela mesma sensação que às vezes você tem quando você está passando por uma luta muito grande e você clama a Deus, você ora ao Senhor, você pede ajuda, você pede misericórdia e simplesmente parece que nada está acontecendo, parece que Deus não está ouvindo as suas orações, parece que Deus não está vendo o que você está passando, a maldade dos homens, aquilo que está acontecendo com a sua vida, ao seu redor. Parece que Deus está simplesmente ignorando, a ponto de, às vezes, você chegar a pensar que Deus não está ligando para você. É exatamente isso que, à primeira vista, é a impressão, talvez, da igreja. Porque ela está clamando, ela está orando, mas não acontece nada. Deus não a socorre. Muito pelo contrário. Voltando ao capítulo 6, versículo 11, o texto diz que então, a cada um deles foi dada uma vestidura branca. E lhe disseram que repousasse ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos como igualmente eles foram. Percebeu? Deus diz o quê? Através dos seus servos, seus ministros, ele diz: calma. Ainda tem gente que vai morrer por causa do Evangelho. Então, se acalmem. Eles recebem uma roupa branca, uma vestidura branca, e dito a eles para que eles repousassem. Essa impressão de que parece que nada vai acontecer, porque Deus tinha um propósito. Deus estava fazendo algo. A questão é que Deus não estava fazendo ainda aquilo que a igreja estava esperando com urgência. E Deus pacientemente reservou tudo para um devido tempo. Então, observe o que acontece em seguida com o versículo 5 do capítulo 8. Voltando então para o nosso texto principal. E o anjo tomou o incensário e encheu-o do fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto.
Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. Parece que Deus não estava ouvindo, não é? Só que era por pouco tempo. Aquela meia hora representa exatamente pouco tempo. E nós vamos ver no capítulo 11 uma série de expressões que indicam a ideia de pouco tempo, que não é um tempo completo, não seria para sempre, não seria por muito tempo, pouco tempo, essa é a ideia. Por pouco tempo iria parecer que Deus não estava ouvindo, mas estava ouvindo, e de repente quebra-se o silêncio. Trovões, vozes, relâmpago, terremoto, e então os 7 anjos tocarão as 7 trombetas. Eles quebrarão o silêncio divino para trazer o juízo de Deus sobre os ímpios, sobre os que perseguem a igreja, sobre aqueles que estavam maltratando a igreja naqueles dias, aqueles que estavam matando os cristãos. Os mártires, então, iriam ser vingados pelo Senhor. É aí que aparece a primeira trombeta. É a partir daí que então vai se tocar a primeira trombeta, em que morre 1/3 da terra, ou melhor, é queimada 1/3 da terra. A segunda trombeta morre 1/3 da criação em relação ao mar, versículo 9. A terceira trombeta morre, atinge os rios e vai morrer uma série de homens por causa disso. A quarta trombeta atinge os céus e a 1/3 do sol, da lua e das estrelas irão ser afetadas, atingidos por causa disso. 1/3 de cada porção da criação é afetado, é atingido por causa das trombetas que são abertas. Vamos passar o slide para a gente poder ir explicando então. O que essa terça parte vai nos mostrar? Isso não é algo incomum para a Bíblia. É muito comum ela citar terça parte. Mais de 230 vezes vai aparecer a ideia de terça parte. Nós vamos ver isso em medidas, a terça parte de um rim de azeite, por exemplo. Nós vamos ver em relação aos sacerdotes, 1/3 que vai ficar lá no sábado. É a ideia de uma porção. Isso nos ajuda a mostrar que ele não está falando de juízo final. Não, ainda não, ainda não. Ele vai falar, mas ainda não. Esse momento que é a grande tribulação, que a igreja está passando, é exatamente o momento em que Deus está castigando o inimigo da igreja e trazendo danos para esse inimigo. E não é todo, é 1/3 parte, ou seja, é uma porção específica, não é para todos os homens, é apenas para um grupo de homens. Por quê? Porque tem uma relação com o Império Romano, tem uma relação com os inimigos mais específicos da igreja. Devemos lembrar que bárbaros, claro, não todos, mas vários bárbaros se converteram ao longo dos anos. Os cristãos pregaram o evangelho pelo mundo. E, claro, também se converteu romano, se converteu grego, se converteram os bárbaros, se converteu judeu, se converteu gente de toda tribo, língua e nação. E aqui o juízo, portanto, é direcionado especificamente para os algozes da igreja, para aqueles que proporcionavam o seu sofrimento. Mas veja que coisa interessante, isso serviria de testemunho ou de exemplo para os outros. Vamos para o capítulo 9, versículo 20 e 21. Quando a sexta trombeta foi tocada, e então a terça parte dos homens morreria.
Veja, não todos os homens, uma terça parte. Ou seja, é um juízo para um grupo específico, que nós vamos ver melhor esse grupo, como nós já mencionamos, em Apocalipse 17 e 18, que é exatamente quando o juízo vem sobre a Babilônia, que é a porção que está sendo condenada, castigada por Deus. Mas vamos para Apocalipse 9, versículo 20 e 21. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Então, veja que uma porção de homens está sendo castigado, Deus está trazendo juízo, aqueles muitos danos que foram paulatinamente sendo trazidos sobre o inimigo da igreja, que é quem estava realmente tentando destruí-la e matá-la, pensando como inimigo aqui humano, né? Que eram não só os imperadores, mas muitos que faziam parte desse sistema imperial romano, e isso serviria de exemplo para o resto do mundo, as outras pessoas que vissem o que Deus estava trazendo para o Império Romano, ou contra o Império Romano. Nós lemos o que Eusébio de Cesareia, em História Eclesiástica, nos fala em seu livro, o nono livro, capítulo 8, que ele considera, por sinal, que foram tantos, mas tantos castigos que vieram sobre o Império Romano, que ele entendeu claramente que era uma ação divina contra o Império, porque o Império achava que sairia ileso, por causa de toda a sua idolatria. É muito interessante fazer um paralelo dessa porção do livro de Eusébio de Cesareia, porque ela é muito semelhante ao que Apocalipse descreve como juízos divinos vindo sobre o inimigo da igreja, que aqui é chamado de Babilônia. E na história, nós sabemos que era o Império Romano, tá certo? Então veja que isso era parcial, o castigo de Deus viria para um grupo específico de pessoas. Voltando então para o capítulo 8, finalzinho dele, a quarta trombeta é aberta e diz, no versículo 13, então vi e ouvi uma águia que voando pelo meio do céu, dizia em grande voz, ai, 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 dos que moram na terra, por causa das restantes vozes da trombeta e dos 3 anjos que ainda têm que tocar. Então, 3 ais vão aparecer, tá certo? A primeira menção é essa aqui, é o capítulo 8, versículo 13. Depois, no capítulo 9, no versículo 12, é dito que o primeiro ai passou, e nós vamos falar um pouco sobre eles. Depois, em seguida, no capítulo 11, versículo de número 14, diz que também o segundo ai passou. E é interessante que a sétima trombeta vai ser tocada, mas ela não menciona o ai. O ai só vai aparecer, o novo ai, no capítulo 12, versículo 12, que é um novo ciclo, quando fala que o diabo desceu até vós, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós. Esses 3 ais vão ser repetidos exatamente naqueles capítulos que são o clímax, o auge da revelação sobre a tribulação e o juízo divino que viria sobre o inimigo da igreja, que era o Império Romano. Veja que lá no capítulo 18, versículo de número 10, ou 9, 10, para ficar mais claro, diz assim, ora, chorarão e se lamentarão sobre ela os reis da terra, sobre a Babilônia, que com ela se prostituíram e viveram em luxúria, quando virem a fumaceira do seu incêndio. A Babilônia seria incendiada. Versículo 10. E conservando-se de longe,
pelo medo do seu tormento, dizem: ai, ai, tu grande Babilônia, tu grande cidade, Babilônia, tu poderosa cidade, pois em uma só hora chegou o seu juízo. E aí isso vai se repetir. Versículo 16, ele diz, eles planteiam então a cidade, dizendo: ai, ai da grande cidade, que estava vestida de linho finíssimo. Depois, em seguida, no versículo 19, eles repetem: lançaram pó sobre a cabeça, e choraram e prantearam, gritavam, pranteando, gritavam: ai, ai da grande cidade, na qual se enriqueceram todos os que possuíam navios no mar, à custa da sua opulência. Então, os ais, que inclusive são repetidos aqui 3 vezes nesses textos que nós mencionamos, eles se referem à Babilônia. O inimigo, o grande inimigo era a Babilônia. A questão é, quem é a Babilônia? Por isso que nós precisamos sempre recuar para o contexto histórico. Quem estava matando cristãos naquela época? Quem estava perseguindo cristãos naquela época? É verdade que os judeus contribuíram, mas como nós já mencionamos, nem Jesus foi morto pelos judeus. Na verdade, quem matou mesmo foi o Império Romano, porque, como diz Atos dos Apóstolos, foi por mão de Herodes e de Pôncio Pilatos, que representavam o Império Romano. Mas os judeus, claro que tinham uma grande parcela de culpa, porque eles entregaram Jesus. Todavia, quem estava matando os cristãos desde o início era o Império Romano, tá certo? Isso é importante. Então, outra coisa é que o texto vai nos dizer que esse juízo divino que está se intensificando cada vez mais, ele viria logo. Ele viria logo. Para quem está vivendo ali no final do primeiro século, e as coisas vão acontecendo já, a queda de Roma, que aconteceu em 410, e é bem interessante, porque ela é muito similar à descrição de Apocalipse, em relação ao número de mortes, em relação ao incêndio, em relação a como aconteceu tão repentinamente, porque em apenas 3 dias Roma foi totalmente destruída pelos bárbaros. E depois nós encontramos em 476 a queda total, o final do Império Romano. Ou seja, em poucos séculos, o Império Romano simplesmente caiu. Então, algo que não demoraria tanto, mas que precisava a igreja ter paciência para Deus cumprir a sua vontade, como ele disse no capítulo 6. Calma, calma. Eu sei que vocês querem que eu faça justiça, mas tenham calma. No devido tempo, tudo vai acontecer. Então, tenham calma. Vamos seguir um pouco mais. Ok. Então, os 3 ais que nós mencionamos aqui, tá certo? É a 5ª e a 6ª trombeta, e depois, como nós falamos, ele vai aparecer no final. A 7ª trombeta, que anuncia um novo ciclo, é quando aparece o 3º ai no meio dela, capítulo 12, versículo de número 12. Então, o primeiro ai, se você der uma lida no capítulo 9, nos versículos de 1 a 12, vai ver que o primeiro ai, ele está anunciando o tormento que viria sobre os homens. Mas que homens? Os que não foram selados. Ou seja, a igreja estava lá, mas o castigo de Deus não era sobre qualquer um. Deus estava realmente dirigindo tormentos para pessoas que estavam maltratando os cristãos. O Império Romano, que era o inimigo da igreja, é quem sofreria os grandes danos. Não que os cristãos não estavam sofrendo, estavam, tanto é que estavam sendo mortos por causa do Evangelho, mas Deus estava distinguindo. Os cristãos precisavam saber que, apesar de estarem no meio da grande tribulação, Deus distinguia evidentemente, claramente, Deus distinguia certamente a igreja do mundo. Isso é importante para nós porque 2 coisas a gente deve aplicar, não é? Primeira, é que a igreja passa por lutas, e ela passou pela grande tribulação naqueles 4 primeiros séculos. A igreja passa, ela não sai do mundo para que Deus traga tribulações. Ela passa por lutas, por tribulações. Tribulações que, na verdade, durante esses 2000 anos vêm acontecendo. Ainda que
a tribulação que Apocalipse está mencionando se refira especificamente àquele período dos 4 primeiros séculos, como nós vamos acompanhando historicamente os eventos junto à leitura de Apocalipse. Outra coisa que é importante é que mesmo que a igreja sofra, mesmo que ela passe pelas lutas, mesmo que ela esteja também passando pelas dificuldades, Deus distingue. Então não pense assim, Deus me trata igual aos outros. Não. Mesmo que nós estejamos passando por lutas que Deus trouxe para o mundo, problemas que Deus trouxe, Deus distingue bem claramente. Vamos fazer uma comparação aqui. Em Gênesis 37 a 50, nós temos um período de 7 anos de fartura, 7 anos de fome, que aconteceria sobre aquela região, tá? Egito, Canaã, aquela região do mundo, pelo menos a principal região que a história bíblica, onde a história bíblica vai se desenrolando, teria exatamente 7 anos de fartura, 7 anos de fome. Mas Deus cuida de seu povo. Veja que Deus mandou José antecipadamente, depois levou Jacó para o Egito para ser sustentado, para ser cuidado. Ou seja, Deus sabe distinguir claramente quem é o seu e quem não é. Podemos fazer uma outra comparação. Ló, quando o Abraão está conversando com Deus, que revelou a Abraão, no capítulo 18, que iria trazer juízo sobre Sodoma e Gomorra, e Abraão clamou, intercedeu pelos justos da cidade de Sodoma e Gomorra, porque sabia que o seu sobrinho estava lá, o Ló. Deus, no caso, Deus vai distinguir um homem só, com sua família, de todos os outros. Tanto é que os anjos que vão para lá para destruir, testemunhar e então destruir Sodoma e Gomorra, distinguem claramente uma família justa, o Ló e a sua família, de todos os outros, certo? Então, essa distinção é muito importante, porque a igreja está no meio da luta. Se ela não fosse passar por lutas, nem precisava distinguir. No final das contas, se você tem 100 pessoas e 10 delas são poupadas de problemas e as outras 90 passam por problemas, o fato de você ter dado problema para uns e não para outro, ter dado coisas boas para uns e coisas ruins para outros, já é uma distinção. Não precisa ninguém nem se preocupar. Os 10 que foram poupados, eles não vão ficar, será que fulano nos trata igual aos outros? Não, porque as atitudes já estão mostrando isso. Mas para uma igreja que está sofrendo, e está no meio do mundo, e parece que é tratada por igual, porque ela está passando pelas lutas, ouvir de Deus dizendo assim, calma igreja, eu sei que você está passando por lutas, eu sei que você está passando por tribulações, eu sei que você está passando por tudo isso que o mundo também está passando, mas eu distingo você do restante do mundo. Vocês não são tratados como iguais cristãos, vocês são tratados como meus filhos, como minha igreja. Essa distinção, ela é importante para a igreja. Então, o tormento vem quando o primeiro ai aparece com a 5ª trombeta. O segundo ai, que vem na 6ª trombeta, Apocalipse 9, versículo 13 a 21, vem a morte, na verdade, da 3ª parte dos homens. Ele anuncia a morte de 1/3 dos homens, que inclusive serve de exemplo para outros, como nós já mencionamos. E o terceiro ai vai aparecer só depois, com 7ª trombeta, mas posteriormente, quando o diabo é então enviado à terra, e ele vai também trazer então tormentos, morte, sofrimento para muitas pessoas. Ok? Vamos continuar então. Há um elemento aqui que é importante a gente mostrar. Veja que no capítulo 8 que nós já lemos, e vai seguir com o capítulo 9 também, há uma série de figuras. Vamos ver algumas delas. Capítulo 8, versículo 7. O primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva e fogo de mistura com sangue, certo? Aí vamos para o versículo 8,
segunda trombeta, diz que quando ela foi tocada, uma grande montanha ardente em chamas foi atirada ao mar. Capítulo 8 ainda, versículo 10, quando a terceira trombeta tocada, diz que a terça parte dos rios recebe uma estrela que cai ardendo como tocha. Okay? Na quarta trombeta, a terça parte do sol, da lua e das estrelas escurece. Veja que a criação está sofrendo os danos do juízo divino, porque o pecado, na verdade, é a razão, né? Os homens estão pecando e Deus está castigando os homens. Então, isso mostra para nós que a criação sofre o pecado. Vamos lembrar isso em Romanos, capítulo de número 8, Romanos 8, versículo, colocamos no slide o 22, mas na verdade é mais do que o 22. Romanos, capítulo 8, versículo 19 em diante. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Ou seja, essas figuras não são novidades para o cristão. O cristão aprendeu desde cedo, inclusive nós veremos que isso acontece no Antigo Testamento, que a criação toda sofre por causa do pecado. E quando o juízo de Deus vem direcionado aos homens, por causa dos pecados dos homens, a criação sofre também. Esse é um ponto que a gente tem que pensar. A criação sofrendo por causa do juízo de Deus, os castigos de Deus que vêm sobre os homens porque são pecadores. Isso nos lembra ainda que lá em Josué, no capítulo de número 10, quando Josué está batalhando o combate do Senhor, lutando pelo Senhor para salvar inclusive os gibeonitas, tem um momento, versículo número 12, Josué 10, versículo 12, em que diz assim: então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel e disse na presença dos israelitas: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Não está isto escrito no livro dos justos? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. O que isso nos mostra outra vez? Que a redenção, ela é cósmica, ela envolve tudo. A redenção envolve toda a criação, desde o maior dos astros luminosos até o menor ser que Deus criou. A criação toda está envolvida na redenção. Tanto no juízo ela sofre, no castigo que vem sobre os homens, quando Deus traz o castigo por causa dos seus pecados, quanto também ela colabora para que a redenção aconteça como Deus quer. Então, em toda a história redentora, inclusive de Gênesis a Apocalipse, nós veremos que a criação está intimamente relacionada ao propósito divino de salvar a criação. Ela está contribuindo, ela atua em todo o teatro, digamos, da história redentora. Ela faz parte do cenário da história redentora e ela será alvo, ela é alvo da redenção também. Então, essa criação presente no juízo que Deus está trazendo sobre os inimigos do povo de Deus, que eram os perseguidores da igreja daqueles dias, envolve então a criação, porque ela faz parte da história redentora, ela faz parte. Mas eu queria citar um outro texto que nos ajuda a ver isso, e que inclusive se refere à Babilônia, que é a figura usada em Apocalipse para se referir ao Império Romano, que era um império arrogante e dominador da época, que estava perseguindo, matando ou seduzindo os cristãos daqueles dias. Isaías, capítulo de número 13.
você puder aí abrir, e é bom estar sempre acompanhando, abrindo a Bíblia, fazendo. Nós tentamos acelerar um pouco, veja que a gente não está fazendo bem pausadamente, porque não só corremos contra o tempo, e a gente quer trazer todo o conteúdo para você, e você poderá assistir quantas vezes quiser depois, como também nós não temos pessoas para estarem perguntando aqui no momento, e isso facilita a exposição do assunto. Caso alguém tenha interesse em fazer alguma pergunta, depois, obviamente, precisará mandar para nós. Isaías 13, versículo 1, depois o versículo 9, tá? O 1, porque ele introduz o assunto, e o 9, porque ele é mais específico, e aí a gente não precisa ler o capítulo todo. Sentença que numa visão recebeu Isaías, filho de Amós, contra a Babilônia. Veja, a figura de Apocalipse, aqui é literalmente a Babilônia, mas em Apocalipse é uma figura, e ela recebe uma sentença que é o juízo de Deus contra ela. Versículo 9. Eis que vem o dia do Senhor, o dia em que Deus vai agir, dia cruel, com ira e ardente furor, para converter a terra em assolação e dela destruir os pecadores. Deus vai ter um dia, aquele que a gente chama de o dia D. O dia D chegaria e Deus traria o juízo, castigo, fúria sobre aqueles que se rebelam contra Deus, contra a nação que fazia maldade, que destruía outras nações, que era injusta, impiedosa, arrogante e que inclusive foi instrumento para o cativeiro de Judá. Pelo menos o que vai acontecer em anos depois, em 2 séculos aproximadamente depois da revelação desse texto. Mas vamos continuar. Versículo 10, tá? A Isaías 13, versículo 10. Porque as estrelas e constelações dos céus não darão a sua luz. O sol logo ao nascer se escurecerá, e a lua não fará resplandecer a sua luz. Castigarei o mundo por causa da sua maldade, e os perversos por causa da sua iniquidade. Farei cessar a arrogância dos atrevidos, e abaterei a soberba dos violentos. Aí vamos andar um pouquinho mais, só para que a gente veja que ele está se referindo à Babilônia, como nós falamos, né? Ele vai trazer uma série de palavras contra aquele povo. Versículo 19. Babilônia, a joia dos reinos, glória e orgulho dos caldeus. Veja que é específico, até se refere à raça, ao povo, aos caldeus mesmo. Será como Sodoma e Gomorra quando Deus as transtornou. Nunca jamais será habitada, ninguém morará nela, e de geração em geração. E assim continua. Percebe que é uma semelhança com o que Apocalipse está fazendo, revelando o juízo divino contra o inimigo da igreja, que vai caminhando, tá? O juízo que Deus vai anunciando, vai se detalhando. Nós veremos, inclusive, depois, o que é que o império estava fazendo por meio de suas bestas, que eram os imperadores romanos. E quem é que estava por trás de tudo aquilo que era Satanás. E veremos isso a partir do capítulo 12. Mas nós já vimos nesses 2 blocos, 2 ciclos, o dos selos e das trombetas, que Deus está trazendo juízo. E esse juízo é anunciado com uma série de figuras. O sol que apaga, a lua que apaga, as estrelas que apagam, a criação que fica atormentada. Tudo isso é uma forma de demonstrar o terrível juízo de Deus. Ou seja, o juízo de Deus seria tão terrível sobre aquele povo, não precisa ser o mundo todo. O fato de Deus estar castigando um povo, como ele menciona, Sodoma e Gomorra, e veja que Deus não acabou o mundo, ele destruiu Sodoma e Gomorra. Mas isso ele faz anunciando que a criação toda irá sentir o tormento de tão poderoso que seria. Veja que Sodoma e Gomorra foi queimada, né? Fogo do céu veio para destruí-la. Então essas figuras, usando a criação, elas estão muito presentes no Antigo Testamento. Você depois, se quiser, vai folheando o Antigo Testamento e vai encontrar uma série de vezes, principalmente nos profetas, se você quiser pular para eles,
você encontrará essas figuras de Deus falando de um tormento sobre a criação, ou até de usar a criação, fazendo comparação, às vezes, de um povo com certos animais também, como os caldeus, ele compara os gafanhotos, e isso tudo para anunciar o terrível juízo divino que viria sobre o povo contra o qual ele está falando. Vamos lá. O capítulo mais difícil desse segundo ciclo, da abertura, ou melhor, do toque das trombetas, que vai do capítulo 8 ao capítulo 11, o capítulo mais difícil é o 11. É mais difícil porque ele nos traz, aparentemente, uma série de dificuldades em relação a... Mas se Deus está falando para o Império Romano, porque aparecem, então, elementos judaicos, né? Nós temos duas questões. Uma delas é que o retroceder o tempo não é problema em Apocalipse. O capítulo 12 vai retroceder ao nascimento de Jesus. Para vocês verem que o retroceder o tempo não é problema. Apocalipse vai fazer isso algumas vezes, tá? Ele não vai adiantando o tempo necessariamente. E o capítulo 12 nos mostrará isso melhor. Mas, vamos, para facilitar a compreensão do capítulo 11, nós vamos ler, tá? Vamos ler o capítulo 11, até o versículo 14, quando termina o segundo ai, e nós colocamos os principais termos para que a gente trabalhe em cima deles, para a gente não se perder dentro do propósito de tornar o mais claro possível esse capítulo, tá? Vamos lá, capítulo 11 de Apocalipse. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito: dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que naquele adoram. Mas deixa de parte o átrio exterior do santuário e não meças, porque foi ele dado aos gentios. Estes, por 42 meses, calcarão aos pés a cidade santa. Darei às minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. São estas as duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhes dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Têm autoridade também sobre as águas para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Quando tiverem, então, concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará. E o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então, muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio, e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles, realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses dois profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Mas, depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida, vindo da parte de Deus, neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés, e àqueles que os viram sobreveio grande medo. E as duas testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo-lhes: subi para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Naquela hora houve grande terremoto, e ruiu a 10ª parte da cidade, e morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas, e deram glória ao Deus do céu. Passou o segundo ai,
eis que vem sem demora, vem o terceiro ai. Então, feita a leitura, a gente viu que há uma série de figuras mesmo. Veja a questão de tempo, inclusive, que nós mencionamos. Nós vimos dois personagens novos, né? Duas testemunhas, que também são dois profetas. Nós vimos que não só o tempo é maior, mas 3 dias, é um tempo menorzinho, né, pequeno, mas que vão ser bem semelhantes. Aparece a besta, que não é a primeira vez, tá? Mas aparece já a besta. Também nós vimos que há uma glorificação daquelas testemunhas. Então vamos para os pontos que a gente pode mencionar. Então, qual é o primeiro elemento do texto? O santuário de Deus. O santuário de Deus está no versículo 1, ele aparece e não é pela primeira vez. Devemos lembrar que João está no céu, certo? Capítulo 4, versículo 1 diz que uma porta aberta no céu, e uma voz disse, vem, e ele vai. Então, tudo que ele está vendo está nas regiões celestiais, tá? Tudo está na região celestial. E o santuário vai aparecer algumas vezes em Apocalipse. E, em geral, ele vai aparecer como uma referência a não o santuário literal, o templo de Jerusalém, mas um santuário divino. Vamos ver algumas referências aqui. A primeira vez que aparece está no capítulo 3, versículo 12. Ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus. Não era o templo de Jerusalém, tá? É a primeira vez que aparece o santuário. Ele está se referindo já àquelas figuras referentes ao novo céu e à nova terra. No capítulo 7, versículo de número 15, aparece uma segunda vez. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. Aqueles que foram glorificados, a visão dos glorificados, os que venceram na grande tribulação, eles estão servindo a Deus no santuário. Veja que interessante, há um santuário que o João está vendo o tempo inteiro, é um santuário que está na presença de Deus, e nesse santuário, os que foram fiéis a Deus, os cristãos, os que viveram e morreram por Cristo, estão servindo lá. É sobre esse santuário que ele está se referindo quando ele menciona o santuário de Deus. Não é um templo de Jerusalém, porque João não está na terra, está nos céus, a visão é celestial e o santuário vai aparecer sempre como santuário celestial. Nós vimos o versículo 1 e 2, o versículo de número 19 do capítulo 11, Apocalipse 11, 19, também fala sobre o santuário. Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, não na terra. O santuário aqui é um santuário celestial. É este santuário que ele vai medir. Depois nós temos no capítulo 14, versículo de número 15, outra vez. Então saiu do santuário que se encontra no céu, outra vez o santuário celestial. E vai aparecer outras referências, eu não vou ler todas as referências, mas a última delas encontra-se no capítulo 21, versículo 22, quando ele diz, a cidade não precisa nem do sol, nem da lua, para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro eu li o 23. O 22. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Aí o 23 é aquele que eu li. Ou seja, no novo céu e nova terra, não naquele momento em que João está recebendo o Apocalipse, mas somente no novo céu e nova terra, não haverá mais santuário. O santuário que, na visão que João está recebendo, é uma visão celestial, o santuário está diante do Senhor. Não é um santuário terreno, é um santuário celestial, tá certo? E o povo de Deus está na presença de Deus, servindo a Deus no santuário. Essa é a visão que João tem. E é este o santuário que ele tem, então, que medir.
para indicar que alguma coisa vai acontecer, referente ao povo de Deus, referente aquilo que diz respeito ao povo de Deus. Até porque a cidade, que é chamada de a cidade querida, não só aqui a cidade santa, né, mas também lá no capítulo 20, quando Satanás é solto, e ele vai juntar uma série de pessoas, o mundo contra o povo de Deus, diz que eles marcham contra o acampamento dos santos e a cidade querida. Então, a Jerusalém é vista, tratada desse jeito, como cidade santa, cidade querida. Ela ainda é uma referência aqui em Apocalipse. E isso até é importante, porque há duas cidades em Apocalipse. A gente tem que ver isso melhor quando nós chegarmos no capítulo 12, porque vai aparecer a mulher. Então nós temos duas mulheres em Apocalipse, uma santa e uma prostituta. Nós temos duas cidades, uma que é pecaminosa e a outra que é chamada de santa. Então há mais de uma figura, tá? Então a gente tem que prestar atenção nessas horas para não confundir as duas, ok? Mas para o nosso capítulo vamos seguir. Então aparecem umas expressões de tempo. 42 meses, 1260 dias, nós temos também 3 dias e meio. Observe que todos eles apontam para o mesmo tempo, 3 e meio, todos eles. Se você fizer o cálculo de 42 meses, dá 3 anos e meio. Se você fizer o cálculo de 1260 dias, dá 3 anos e meio. Então, todos eles vão apontar para a mesma ideia de 3 e meio, tá certo? Todos eles. Ou seja, durante um tempo, tentar calcular isso com precisão, por exemplo, dizer que as testemunhas ficaram 3 dias e meio expostas, né, os cadáveres, e depois ressuscitaram, a gente não tem nenhum evento passado sobre isso, e além disso, nós temos uma sequência que nós estamos vendo, histórica, né, não poderíamos esperar que isso vá acontecer um dia, literalmente, porque nós estamos seguindo aqui uma sequência. E nessa sequência, nós teremos como mais prudente entender aquilo que ele está mencionando como um período de tempo curto. Durante um período de tempo que não é completo, que é pouco tempo, durante esse tempo, as testemunhas iriam testemunhar, certo? Até pulei aqui são as duas testemunhas, né? Mas vamos pular mesmo, já que eu já entrei no assunto. Então, duas testemunhas, que são profetas também, e testemunho diante do Senhor. Versículo 3, elas aparecem, as duas testemunhas. O versículo de número 4 nos fala dessas testemunhas, fazendo uma referência a Zacarias 4, tá certo? É uma referência ao texto de Zacarias, capítulo 4, versículo 3, 11 a 14. Isso você pode até conferir. Ele diz que essas testemunhas estão diante do Senhor, e isso aqui é interessante, dizer que elas estão em pé diante do Senhor, tá certo, da terra, porque ao mesmo tempo elas parecem estar na terra, mas ele diz que elas estão diante do Senhor. Não é interessante isso? Elas não estão apenas na terra. O entendimento mais comum e que parece ser também o mais adequado pelo todo o contexto é que essas testemunhas apontam para a própria igreja, que testemunha e atormenta o mundo com seu testemunho. As duas testemunhas que atormentam o mundo porque pela palavra ela condena o mundo. Toda vez que a igreja prega com fidelidade, ela está condenando os que não creem e está salvando os que creem, porque a palavra de Deus é o poder de Deus para a salvação, como também para a condenação. Lembre que Paulo disse que ele é o bom aroma, eles são um bom aroma de Cristo. Lembram que Paulo mencionou que os apóstolos, que eles eram um bom aroma, e disse que de vida para os que creem e de morte para os que não creem. Então, exatamente entendemos que seria essa a ideia da igreja que anuncia a palavra e que o mundo vai persegui-la, vai tentar matá-la até chegar no momento de estar prejudicando a obra da igreja, como a besta que vai atrás de matar a igreja, e no capítulo 12 vai aparecer de novo a besta atacando a igreja, e diz o texto que Deus deixou que ela fizesse isso, que são os cristãos que estão sendo mortos. Ou seja, qual seria a ideia?
que a igreja está anunciando o mundo, está incomodando, e o mundo se volta para matar. E começa a matar. E você vai ver os mártires, que são aqueles que estão morrendo pelo evangelho, e que parece que estão conseguindo vencer. É interessante que a impressão que os algozes da igreja, naqueles 4 primeiros séculos, tiveram, é que eles conseguiriam acabar com o cristianismo. Porque eles estavam matando bastante cristãos. Até chegou um ponto que eles perceberam que parecia que quanto mais matavam cristãos, mais cristãos apareciam. Isso incomodou muito, por sinal. Então, quando parecia que tinham vencido, aí ele diz aqui, e então elas ressuscitam. Então, a melhor ideia, entendo, que é exatamente uma alusão à tentativa imperial de acabar com o cristianismo, que aqui está representado pelas 2 testemunhas, mas que, parecendo estar matando o cristianismo, é surpreendido, o império é surpreendido com um erguer-se da igreja, um levante da igreja, um número de cristãos aumentarem no meio da igreja, então, e a igreja aparecer viva e seguir em frente, que foi o que aconteceu, tanto é que ela está aqui até hoje. Ou seja, eles vão tentar destruir a igreja, mas não vão conseguir. De jeito nenhum eles vão conseguir. E então nós temos as 2 cidades, a cidade santa e a grande cidade que aparecem embaixo. A cidade santa aparece na minha Bíblia embaixo, né? No capítulo 11, versículo 2, e a grande cidade aparece no capítulo 11, versículo 8. Aqui no versículo 8, ele, quando fala da grande cidade, ele aponta para onde Jesus foi crucificado. A relação Roma e Jerusalém não desaparece em Apocalipse inteirinho. Isso a gente vai ver no capítulo 2 e 3, por exemplo, aparece sinagoga de Satanás, certo? Aparecem mais de uma vez, inclusive, também falsos judeus. Veja, o tempo inteiro tem gentios, romanos, pessoas que estão matando, e judeus que estão ali. Não desaparece a relação, porque os judeus foram um problema e eles atrapalharam muito a vida da igreja, inclusive se tornaram a causa, muitas vezes, dos cristãos estarem sendo perseguidos. Não desaparece a realidade, a relação, melhor dizendo. E eu queria mostrar essa relação em 2 textos. Atos, capítulo 2, versículo 23. Atos, capítulo 2, versículo 23. Quando no final da pregação, no final não, no caminhar da pregação, ele diz assim, Pedro, sendo este, falando de Jesus, entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes crucificando por mão de iníquos. Veja, ele acusa os judeus de terem matado, mas só que quem foi que o crucificou? Ele está falando dos gentios, de Herodes, Pôncio Pilatos e os soldados romanos, aqueles que foram quem pregaram. Quem pregou Jesus na cruz não foram os judeus, foram os gentios, foram os romanos. E ele aponta os 2. Veja que a relação judeus e gentios aqui na destruição daquilo que é de Deus. Então, essa relação aparece também em Apocalipse, uma certa relação entre os 2. Capítulo 4, versículo 27. Quando eles estão orando ao Senhor por causa da primeira perseguição, que é quando Pedro, João são presos, né, são maltratados ali pelos sacerdotes, eles oram assim: porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungistes. Quem se levantou? Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel. A associação, viu aí? Então, ele faz essa associação. Os algozes da igreja ainda têm essa associação, judeus e gentios, que estão juntos para maltratar a igreja, para fazer mal à igreja, e tentar matar a igreja, destruir a igreja.
Há uma associação que está presente praticamente no todo o Novo Testamento. Nas cartas de Paulo a gente encontra isso também, essa associação dos dois. Então aparece a besta, né? No versículo de número 7, nós temos a besta, mas ela aparece antes, apesar de nós não termos feito referência, mas falando do termo grego mesmo, a besta, ela vai aparecer ainda, já no capítulo 6, versículo de número 8, quando o cavalo amarelo aparece e diz que eles seriam mortos, as pessoas seriam mortas pela espada, pela fome, com mortandade e por meio das feras da terra. Aqui é o termo besta também, tá? Ou seja, pode ser uma alusão não a animais mesmo, mas às bestas que são os imperadores romanos, que também seriam um instrumento para matar pessoas, como nós vamos ver a partir do capítulo 12. A partir do capítulo 6, versículo 8, já aparecem as bestas, que vão se tornando cada vez mais presentes. No capítulo 13, então, a besta que é usada por Satanás é um principal personagem que vai perseguir, matar, destruir a vida de cristãos, né? A gente vê melhor isso a partir do próximo estudo, ok? A besta já vai aparecer e vai ganhando ênfase. Aparecem povos, tribos, línguas e nações. Veja que não é uma coisa exclusiva para o judaísmo. Nós vamos ver em Apocalipse várias vezes uma referência a todos os povos, uma referência ao mundo, ou seja, veja que era maior do que o universo judaico. Por isso que o Império Romano também se encaixa muito bem, porque o Império Romano envolvia gente de todos os povos, tribos, línguas e nações, porque o Império Romano dominou sobre pessoas de todos os povos, tribos, línguas e nações. Isso se encaixa muito bem também com a realidade da época, a realidade política da época, o que aconteceu. E um número de pessoas é morto quando Deus traz um castigo sobre a cidade. Aí começa outra vez a questão do Deus agindo em favor da sua igreja. Deus age, e age para realmente castigar. E os 7.000 provavelmente uma indicação de ter totalidade, uma prévia da destruição da Babilônia no capítulo 17 e 18. Os 7.000, não mais 3,5, não, nada pela metade, mas algo total. A totalidade da destruição dos inimigos da igreja. Tanto é que é seguido, com a 7ª trombeta, se segue a vitória de Deus. Ou seja, ele destruiu o inimigo da igreja e vem a vitória do povo de Deus. Os louvores celestiais, que vem do versículo 15 ao 19, são louvores para Deus por causa da vitória sobre os inimigos do povo de Deus. Vamos seguir mais um pouquinho. Pode seguir, já vimos isso aí. Isso seria um resumo, você poderá ver depois. Eu vou deixar os slides, pode deixar aí, o final é esse. Nós vamos concluir com as aplicações. Quando nós gravarmos e publicarmos outra vez, vai ficar disponível essa transmissão, mas nós vamos fazer depois uma edição para colocar os slides no final da edição, e você tem um acesso melhor, a visibilidade melhor dos slides. Vamos aplicar um pouco para nós, já que nós estamos vendo como Deus revelou o juízo sobre os inimigos da igreja, como isso se aplica para nós, que já estamos muito depois daquele período em que a igreja sofreu e depois viu a vitória sobre o Império Romano, a vitória de Deus. Como a gente aplica? Algumas aplicações. Muitas vezes parece que Deus não está ouvindo nossas orações, nem está atento aos nossos sofrimentos, mas isso não é verdade. Veja que, mais de uma vez nós vimos que Deus parecia estar ignorando o sofrimento da igreja, mas não é verdade. Quando você achar que Deus não está nem aí, isso é só uma impressão. Você precisa aprender nesse tempo de paciência, aquela meia hora de silêncio no céu, aquele cavalo branco que trazia vitória para os inimigos do povo de Deus. É um momento em que a gente tem a impressão que o mal vai vencer. Nesse momento você precisa desenvolver a paciência,
a fidelidade, a confiança, dedicação, esperança. Esse é um momento importante, porque inclusive veja que os que vencem a grande tribulação são os que perseveraram. Aqueles que desistiram não venceram. Então tenha calma e persevere. Em segundo lugar, Deus faz clara distinção entre o seu povo e o mundo. Ele jamais confundirá. No capítulo 13 de João, quando Deus distingue Judas dos demais, dos 11 apóstolos, Jesus deixa bem claro que ele conhecia os seus e fez distinção. Então Deus sabe quem são os seus, tá? Deus não se engana. Então Deus não vai misturar e vai tratar a igreja como se fosse o mundo e o mundo como se fosse a igreja. Não. Deus conhece o seu povo. Continue orando, continue clamando, continue colocando a vida diante de Deus. Deus sabe quem são os seus. E tenha paciência, portanto, e alimente a esperança, sabendo que Deus ama o seu povo. Aquilo que Paulo diz, todas as coisas contribuem para o bem dos que amam a Deus, é verdade. Então, confie no Senhor nos dias difíceis, tá certo? 3. A igreja deve ser dedicada e fiel no propósito de pregar a palavra de Deus. As duas testemunhas eram fiéis. E lembre-se que a palavra dessas testemunhas era poderosa. A palavra de Deus é o poder de Deus para a salvação. Confie nesse poder de Deus. Não precisa ficar inventando nada. Olha, para atrair gente para o Evangelho, para Cristo, não precisa fazer lanchinho, não precisa fazer eventos grandiosos, não precisa de jogo de luzes, não precisa de nenhum tipo de oba-oba, não precisa de nada extraordinário. A sua criatividade não é exigida para que vidas estejam indo a Cristo. Você só precisa de uma coisa: pregue fielmente a palavra de Deus. Ela é o poder de Deus para a salvação. Confie, creia nisso. Foi assim no passado e será até o dia que Jesus voltar. Então, seja fiel e siga pregando a palavra do Senhor. Tem preço? Tem. Todos os que pregam com fidelidade encontrarão inimigos. Todos. Ao pregar com fidelidade, inimigos vão aparecer contra mim, contra você, contra qualquer outro. Sempre vai acontecer isso. Então pregue com fidelidade. Apenas isso. E por último, pode até parecer demorada, mas a vitória do Senhor virá sobre ou para a sua igreja. Nós vemos sempre no final de cada ciclo a vitória que Deus dá à sua igreja. Em 476 cai o Império Romano e a igreja sobe para dominar o mundo. Ela passa a ter um desfrute completo de tranquilidade em relação ao que veio contra ela, que era o Império Romano. Claro que vai ter outras lutas, e é um outro tempo, é um outro momento, e nós temos lutas ainda hoje também. Mas lembre-se, pode parecer que Deus está demorando a cumprir sua palavra, pode parecer que Jesus está demorando, mas Ele vai voltar. Então, continue olhando para Ele e esperando, porque Ele sempre cumpre sua palavra. Pareceu demorado também em Apocalipse, mas no tempo certo Deus cumpriu cada palavra, e vai cumprir o final dele ainda, que é o que nós vamos ver no restante do estudo de Apocalipse.